A pior coisa que pode acontecer é se a ira de Deus cair sobre uma pessoa. A palavra que nós vamos meditar hoje diz assim: aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. A primeira coisa que pode vir na sua cabeça é o seguinte: tá vendo? Deus é um Deus mau. Deus se ira com a gente. Mas você vai entender com a meditação de hoje que a ira de Deus, ela é mais voltada ao seu pecado do que à pessoa. Deus não aceita o pecado, minha gente. Por mais que este mundo queira dizer que Deus aceita o pecado, não. Deus aceita o pecador, mas não aceita o pecado. E quando a pessoa ela não quer se desvencilhar do pecado, veja, a ira de Deus, ela recai sobre o pecado. Mas aí a determinada pessoa não quer sair daquele pecado, não quer abandonar aquele pecado. A palavra de Deus está dizendo: a ira de Deus permanece sobre ele. Você vai entender que sobre ele, por que a ira de Deus cai sobre alguém? Então fica até o final desse vídeo. Por que a ira de Deus cai sobre alguém? A culpa não é de Deus. Eu já posso te dizer isto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 3, versículo de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não terá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Aqui nós já temos respostas. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Então, se você acredita em Jesus, se você crê em Jesus, e o que é crer em Jesus? É aderir. Crer, o que é crer? Aderir sua pessoa e aderir sua palavra. Porque tem muita gente que diz que crê, mas não adere à palavra. Aderir é crer. Crer é aderir. Eu creio nessa palavra, eu vivo essa palavra, eu coloco em prática essa palavra. Pronto, isso é crer. Então, se eu creio em Jesus, eu aderi à pessoa de Jesus, eu aderi à palavra de Jesus, eu comecei a viver essa palavra. Então, se você começou a viver essa palavra, se você colocou em prática essa palavra, você possui a vida eterna. Agora, aquele que rejeita o Filho, veja, você não aderiu ao Filho, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de Jesus, eu rejeito Jesus. Você tem essa liberdade. Todo mundo tem essa liberdade. Mas se você rejeita o Filho, você não terá a vida. Porque Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você rejeitou Jesus, você não tem vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. Santo Agostinho diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Por quê? Porque ele fez a obra de Deus, sabendo que esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Mas quem não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não virá sobre ele, mas permanece sobre ele. É abandonado e não curado. Veja, essa pessoa, ela é abandonada. Mas não por culpa de Deus. Deus não abandonou. Mas foi a pessoa, veja, é a pessoa que quis crer e é a pessoa que não quis crer. Vai ficar mais claro agora para você Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, pela injustiça aprisionam a verdade. Veja, a Bíblia não está dizendo que a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra todas as pessoas. Não. A Bíblia está dizendo que a ira de Deus se manifesta sobre
contra toda a impiedade, contra a perversidade dos homens. Romanos capítulo 2, de 4 a 5. Ou desprezas as riquezas de sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e o coração impenitente, você não quer mudar de vida, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus. Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Versículo 7, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a mortalidade. Versículo 8, mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes, a verdade e seguidores do mal. Veja, a ira de Deus, ela se manifesta para quem não quer mudar de vida, para quem não quer Deus. Efésios capítulo 5, versículo de 3 a 6. Aliás, não vai dar tempo de eu ler essa passagem, mas eu gostaria que você lesse depois. Vai narrar alguns pecados e depois vai dizer no versículo 6, estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Efésios 5, de 3 a 6. Depois você lê. Depois também você lê Colossenses, capítulo 3, versículo de 5 a 6. A mesma coisa. Vai narrar pecados e a ira de Deus que pune o pecado. Escreve aqui nos comentários, não virá sobre mim a ira, pois eu creio em Jesus. Para se livrar da ira, é só crer em Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.